Olá, integrador ou futuro integrador solar fotovoltaico. Seja bem-vindo a esse vídeo aqui no YouTube e também ao nosso podcast no Spotify. Algumas cidades brasileiras possuem, na rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, diferentes níveis de tensão de fornecimento, como, por exemplo, em alguns locais, a tensão de fornecimento de energia na rede elétrica de baixa tensão é 127 fase neutro, 220 fase-fase. Porém, em algumas cidades é possível de se encontrar tensões de fornecimento fase neutro 220 e fase-fase 380. No cenário de energia solar fotovoltaica, os fabricantes de inversores de frequência nos modelos trifásicos trazem para o Brasil e distribuem aqui para as cidades brasileiras inversores trifásicos que operam no nível de tensão 220 fase neutro e 380 fase-fase, sendo incompatível com aquelas cidades que operam em 127 e 220 volts. Existe uma solução no mercado que é utilizar os autotransformadores abaixadores de tensão para trabalhar em conjunto com os inversores que trabalham e operam em 220 e 380 volts, para reduzir essa tensão para níveis 127 e 220 para essas cidades que não atuam nas tensões de nível 220 e 380. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre as diferenças entre os inversores trifásicos disponíveis no mercado e como é possível aplicar qualquer tipo de inversor trifásico, seja ele na tensão 127-220 ou 220-380, para qualquer instalação e para qualquer sistema de distribuição de energia elétrica em qualquer cidade brasileira. Vamos comparar o modelo 380 volts fase-fase com o modelo 220 volts fase-fase. No modelo SUN 10K-G03, nós temos a tensão de 380 volts no sistema trifásico e a corrente de trabalho na saída corrente alternada do inversor é 11,6 volts. Já no modelo SUN 8K-G03LV, nós temos a tensão de trabalho em 220 volts fase-fase e a corrente de operação na saída corrente alternada em 21 amperes. Como os dois inversores têm a potência nominal de 8 kW, o inversor que possui a maior tensão, ou seja, o inversor que opera em 380 volts corrente alternada, ele vai exportar para a rede elétrica local uma corrente menor do que o inversor que trabalha com a tensão de 220 volts fase-fase. Essa diferença entre as correntes de exportação para a rede local reflete significativamente na infraestrutura onde será instalado o gerador solar fotovoltaico e também nas características construtivas do inversor de frequência, visto que quanto maior for a corrente de exportação, ou maior a corrente que o inversor está injetando na rede local, maior será o custo da infraestrutura elétrica, tanto da saída do inversor quanto da instalação local, porque a infraestrutura ela vai precisar conduzir uma corrente maior, ou seja, os condutores e os equipamentos elétricos dessa instalação precisam ter uma suportabilidade elétrica de corrente elétrica maior. Dessa forma, o custo da instalação e da infraestrutura elétrica aumenta conforme o aumento da corrente elétrica que vai passar por aquela instalação elétrica. Nas situações em que o inversor escolhido opera em 220 volts na saída corrente alternada e o local da instalação opera em 380 volts, é necessário utilizar um transformador para fazer a compatibilidade entre os dois sistemas existentes naquele local, ou seja, o sistema de geração de energia solar, que opera em 380 volts, e o sistema da distribuidora de energia e da instalação elétrica local, seja residência ou comércio, que opera em 220 volts fase-fase. Quando é necessário o uso de um transformador acoplado ao gerador solar fotovoltaico, o fluxo de potência geração nos painéis fotovoltaicos passa pelos inversores que têm a tensão de fornecimento em 380 volts na saída, chega a um quadro de paralelização dos inversores, quando existe mais de um. Desse quadro, o circuito trifásico em 380 volts chega ao primário do transformador, que faz o abaixamento de 380 para 220 e sai 220 volts no secundário do transformador para acoplar ao local da instalação e ao sistema de distribuição
da distribuidora de energia local, que também opera em 220. Quando não é necessário o uso de transformadores no gerador solar fotovoltaico, o fluxo de potência parte dos painéis fotovoltaicos no telhado, passa pela caixa de proteção corrente contínua, chega aos inversores, que operam já em 220 volts na saída, em corrente alternada, chega ao quadro de paralelização dos inversores, quando existe mais de um quadro, e o circuito único trifásico 220 volts chega direto no quadro geral da residência, do comércio, da indústria e faz a conexão também com a rede da distribuidora de energia local, que opera também em 220. Integrador e futuro integrador de energia solar. É importante notar que, sempre que possível, evite o uso de transformadores abaixadores de tensão nos sistemas de energia solar fotovoltaica. Sempre que possível, procure utilizar o inversor que tenha o mesmo nível de tensão na saída corrente alternada da rede elétrica da distribuidora que fornece energia ao local da instalação do gerador solar, pois quando você coloca um transformador na instalação solar fotovoltaica, para abaixar o nível de tensão do inversor para o nível de tensão da rede elétrica da distribuidora local, você está colocando um componente a mais na instalação e esse componente introduz algumas outras perdas à instalação, a perda de transformação de energia. E para um sistema de energia solar, essa perda por transformação equivale de 1 a 2% do montante de energia que o gerador de energia solar poderia entregar para o local da instalação. Ou seja, só por ter adicionado um transformador, você tem uma redução de pelo menos 1 a 2% da energia solar fotovoltaica gerada. Então, sempre que possível, evite o uso de transformadores, colocando no seu projeto apenas os inversores que já conversem diretamente com a rede de distribuição de energia e da instalação elétrica local. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um maior entendimento sobre as diferenças técnicas entre os inversores que trabalham em 380 volts e os inversores que trabalham em 220 volts, e também como e quando usar os transformadores abaixadores de tensão nesse ramo de energia solar fotovoltaica. Se ficou alguma dúvida, deixe os comentários aqui no vídeo, entre em contato pelos links que eu vou deixar na sequência e peço que curta esse vídeo, acompanhe nosso trabalho aqui no YouTube, no Spotify, para não perder conteúdos como esse.